pessoal, estamos aqui com mais uma live para vocês, falando um pouquinho hoje sobre hipertensão arterial na visão da medicina tradicional chinesa. A hipertensão é também um problema que acomete um número muito alto de pessoas. Nós estamos falando aí de números, segundo a Organização Mundial de Saúde, de aproximadamente 1 bilhão de pessoas. É assustador até quando a gente vê. Eles preveem aí que até 2025 a gente chega aí a 1,5 bilhão de pessoas com o quadro de hipertensão arterial. E a hipertensão por si só, ela tem, lógico, alguns agravamentos, mas o problema é o que ela pode ocasionar, né? Então, por isso que tem algumas pessoas que não têm sintomas e acham que não tem problema nenhum, né? As pessoas pensam, tenho pressão alta e ok, não tem problema algum ter isso, eu não sinto nada, para mim tá tudo bem. E aí é que mora o problema, né? Principalmente esses casos assintomáticos. Beijão aí para Poli, boa tarde, boa noite aí para você em Portugal, boa tarde a todos aqui do Brasil, obrigada por já estarem fazendo parte aqui da live, Renatinha linda, um beijão. E então, assim, o que que eu, como quem já está acostumado a assistir aula minha e live, já sabe como que eu vou começar, né? Eu vou apresentar para vocês slides onde a gente vai vou explicando detalhadamente. Sempre eu vou iniciar passando o panorama geral da visão da medicina moderna e da visão realmente de como é o mecanismo da doença. A hipertensão ela tem vários mecanismos, então eu vou tentar resumir para que fique uma coisa mais objetiva, né? Logicamente que para detalhar tudo, a gente teria que entrar em vários quadros clínicos, e isso tomaria um tempo enorme, aí já deixaria de ser uma live e viraria uma aula, né, virtual. Então, por essa razão, é que eu vou fazer um resumo, e em cima desse resumo eu já vou começar a pontuar como que a MTC vê isso, né? Acredito que quem é já da área de MTC vai entender perfeitamente na hora que estiver vendo a explicação, falar, caramba, mas sempre os chineses falaram isso, olha a relação do rim. Então, a gente vai fazer isso e, lógico, que mais à frente eu vou fazer o panorama geral da visão da MTC e onde e como nós podemos atuar, né? Mas eu acho bem importante entender a diferença, o que a médio e longo prazo o quadro de hipertensão pode causar, para a gente saber até onde a gente realmente vai ter um efeito rápido e efetivo e onde a gente vai entrar com uma terapia complementar. E a gente tem que ter muita consciência disso. Então, você que é paciente, que está assistindo, tem que ter consciência, né? Porque às vezes você fala, eu vou procurar um tratamento alternativo, né? A gente já nem usa mais o termo alternativo por essa razão. Porque quando pensa em alternativo, pensa ou é uma coisa ou outra. Então, ou eu faço acupuntura, por exemplo, ou eu vou ao médico, ou eu tomo a minha medicação. E não é esse o conceito. O conceito é o que a gente mais usa hoje, que é integrar e complementar. Então, tem muitos casos que a gente vai integrar o tratamento que você já faz, ou vai te tratar a ponto de evitar que o problema aconteça. Porque muitas vezes o seu corpo já vai dando sinais que você tem uma tendência a ser um hipertenso, né? E se você conseguir corrigir isso a tempo, você possivelmente vai prorrogar o aparecimento desse problema. E é aí que a gente entra com força total com as terapias integrativas. Mas caso você já tenha o problema, não significa que a gente não vai ajudar. A gente pode ajudar em muito, principalmente em sintomas secundários. Porque às vezes você controla a pressão, então você vai lá aferir, sua pressão já está normal, assim, aferiu, ela está controlada, mas você tem outros sintomas coadjuvantes, como cefaleia, dores no corpo, sensação de calor, cansaço, edemas. Tudo isso a gente pode colaborar na sua recuperação. Então, para vocês que são profissionais da área que estão assistindo, para a gente ter uma abordagem mais ampla, para quem é paciente que está assistindo também entender onde pode ser ajudado, né? E como o que é o de fato integrar e complementar e não o trocar um por outro, porque a ideia é a meta que eu acredito, por isso que eu sempre começo explicando a visão da medicina moderna, é sempre integrar, é sempre
trazer o conhecimento novo, as pesquisas, os estudos, tudo que tem de mais moderno, e agregar a todo o conhecimento milenar, que tem muitas coisas que a gente mesmo em casa ouve lá um conselho de uma avó, né? Ou da própria mãe, do pai, e você fala, caramba, como que eles sabem isso? Né? Nem são formados na área de saúde, mas sabem de determinados macetes que são incríveis para você, às vezes, deixar de ficar resfriado ou aliviar uma dor. E isso é nada mais, nada menos que a sabedoria da vida, né? De você passar o tempo. Então, a medicina milenar, ela traz, já estamos falando aí, milenar, são 2, 3, 4, 5 mil anos de prática clínica, de técnicas que foram sendo utilizadas para trazer esse bem-estar. E a gente não pode menosprezar esse conhecimento, porque muito do que a gente sabe hoje veio disso daí. Então, a ideia sempre é agregar conhecimento, unir o que nós temos de conhecimento hoje, moderno, com a sabedoria milenar, para principalmente prevenir problemas e tentar corrigir ou integrar um tratamento para ajudar o paciente. Deixa eu ver o que vocês estão me mandando aqui. Simone Anderson, um beijão, boa tarde. Sérgio Yoshikawa, Cíntia, Márcia Lindona, Beto, meu amor, um beijo. A Márcia Donaire, querida, nossa aluna, Rumi, todos vocês, boa tarde, né, novamente, boa. Então, vamos começar a falar um pouquinho do que é, de fato, essa questão aí o mecanismo de ação da hipertensão, como que ela acontece e como, logicamente, a gente entendendo o mecanismo dela, como que nós vamos tratar, né? Qual é o caminho para tratar, ou evitar, ou prevenir, ou, enfim, melhorar a qualidade, tá? Seguindo agora com a explicação do que é a hipertensão arterial na visão da MTC, iniciando, como eu havia falado para vocês, pela parte da medicina ocidental. Então vamos lá, primeira coisa, antes da gente entender o que é uma hipertensão, a gente tem que entender o que é uma pressão arterial. Muitas pessoas confundem, acham que hipertensão é o mesmo que taquicardia, acha que é o batimento acelerado. Então a pressão arterial não é o mesmo que frequência cardíaca. Elas podem se interrelacionar em determinadas situações, mas um não é a mesma coisa que o outro, tá? Então, a primeira coisa aí para a gente entender é para vocês verem aí o que é, né? Então, tá esse coraçãozão bonito aí batendo para a gente. Então, o que é exatamente a pressão arterial? Ela é a força com a qual o coração bombeia o sangue na artéria. E aí ela é determinada o quê? Pelo volume de sangue que sai do coração e a resistência que encontra para sair. Então, a gente vai falar muito disso. Se eu tiver um volume aumentado de sangue, ou seja, se eu tenho um aumento de líquido na minha corrente sanguínea, e isso geralmente quem vai fazer muito com a gente é o famoso sal, né? O sal acaba fazendo com que você retenha líquido, você vai ter um aumento do volume de sangue. Quando você tem aumento da resistência, é aquele caso onde você tem problemas arteriais que diminuem a luz do vaso, ou seja, o que seria isso? Sua artéria, ela tem um calibre e ela fica esse calibre fica reduzido devido a algum tipo de obstrução que eu vou mostrar logo mais. E isso faz, esses dois fatores é o que fazem com que a pressão arterial tenha que ser aumentada, tá? Então, só para vocês já entenderem o que é isso. Então, quando eu digo que eu estou hipotenso ou hipertenso, tem uma relação com essa pressão, tá? Aí vamos entender também o que é o ciclo cardíaco, porque a gente está habituado a falar assim: a pessoa está com a pressão 12/8, ou 120/80, ou 140/90. Aí você fala: caramba, são números que assim, são comuns no dia a dia, a gente já ouviu falar, a gente já feriu a pressão, mas às vezes fica na dúvida o que seria, o que ele está determinando, tá? Então, só para explicar para vocês entenderem melhor. Quando a gente fala que a gente está com a pressão 12/8 ou 120/80, o valor maior, eu estou dizendo que é o valor da minha sístole, ou seja, é a contração do coração fazendo com que o sangue seja bombeado para o corpo. Então, a pressão mais forte do meu ciclo cardíaco é a minha sístole.
ok? Então, é quando o meu sangue é bombeado no corpo. Quem aí é da MTC já consegue dizer mentalmente se esse ciclo aí que eu falei, sístole, ele é o yin ou ele é o yang, correto? Daqui a pouco eu falo mais, mas quem já sabe já vai pensando aí, tá? Aí você tem depois o outro ciclo, que é o menor, então na pressão 12 por 8, o que seria o 8 ou 80, é a diástole, certo? Que é o relaxamento e que faz com que o sangue dos átrios vá para os ventrículos. Então, esse processo é a medida menor. Então, o maior a sístole, o menor a diástole. Aí é muito claro também, né? Olha só, abre, relaxa e recebe o sangue. Então, tá muito claro quem vai ser yin e yang aí, né? E aqui, só para vocês verem que coisa mais linda que é o nosso coração trabalhando, fazendo jus a uma velha frase da medicina chinesa que diz: o Qi move Xie. E aqui vocês vão ver nessa próxima imagem exatamente isso. Né? Vocês podem ver aqui no nódo sinoatrial o impulso elétrico sendo conduzido para os feixes de His e para as fibras de Purkinje, fazendo com que o nosso coração bata. Olha que coisa mais linda que é nosso coração trabalhando, né? E essa máquina trabalha desde que a gente está lá na barriga da nossa mãe e ela só para quando a gente não vai mais ficar por aqui, quando a gente está indo embora dessa vida, tá? Então, só para vocês perceberem a beleza, né? E se vocês verem, nós temos como tudo o ciclo Yang. Então, a sístole seria o ciclo Yang, ou seja, o ciclo onde eu estou jogando o sangue forte, oxigenado, através da minha aorta para o corpo, correto? A diástole é o processo de recebimento daquele sangue dos átrios, preparando ele para isso. Então, é o processo yin yang o tempo todo aí. Né? Então, isso explica bastante. Por isso que quando a gente fala de uma crise hipertensiva grave, que é quando a diástole começa a se aproximar da sístole, que a gente fala que está errado. Porque o que acontece? Tem que haver o equilíbrio de yin e yang nesse processo. Né? O yang tem que ser realmente mais forte, porque eu preciso ter, eu não posso encher mais rápido do que o sangue vai embora. Correto? Tem que haver esse equilíbrio. Primeiro o Yang manda, depois o Yin recebe. Primeiro o Yang manda, depois o Yin recebe. Se eu tiver um processo onde o Yin estiver recebendo mais do que o Yang está enviando, eu posso ter um colapso cardíaco. Ok? Que é por isso que quando a pessoa fala assim, nossa, a pressão da pessoa está 15 por 10, 15 por 11, está muito perto a mínima da máxima. Isso daí é por causa disso, porque a diástole, ou seja, o processo de enchimento, está enchendo muito rápido antes mesmo do coração fazer o trabalho de mandar para o corpo. Tá? Isso eu estou falando de uma maneira muito resumida, porque eu não sei, todos nós, quem estão assistindo aí, eu estou vendo bastante gente conhecida, né? Agradeço muito a presença de vocês aqui, mas eu não sei se temos pacientes assistindo, então, para o paciente entender, é importante passar por essa explicação aí, que de forma que fique melhor para vocês, tá bom? Então, é isso. Então, essa é para vocês verem como que realmente dá para você colocar a visão da medicina chinesa em toda a explicação de fisiologia e fisiopatologia do corpo. Né? E você pode ver aí mais de novo, como eu falei, né? Uma das frases mais famosas da MTC, que é o Qi move Xie, né? Ou seja, você está vendo aí o impulso elétrico, a energia através do impulso do sistema nervoso, fazendo com que o nosso coração bata. Né? Ou seja, o movimento Yang depende do Qi, né? Lembra? Qi e Yang trabalham juntos, assim como Xie e Yin trabalham juntos, né? Sem os nutrientes que o meu sangue carrega, meus órgãos e vísceras não recebem isso. Então, vocês veem a beleza da MTC sendo explicada aí, espero que vocês possam entender bem nessa função, tá? Muito bem. Depois disso, a gente tem que entender agora, de fato, a pressão na artéria. Então, o que as diretrizes brasileiras de hipertensão dizem? Né? Que a RAS, para quem não conhece esse termo, RAS é hipertensão arterial sistêmica, ela é uma condição clínica multifatorial, ou seja, você não tem um ponto só. Geralmente a pessoa vai ter um conjunto de fatores que vai levar a esse problema, tá? E o que é, então? O nível elevado da pressão
contra as artérias, que aí vocês conseguem ver bem nessas flechinhas. Então, a pressão que ocorre contra as artérias. Isso explica, gente, agora, mais facilmente para quem é da MTC, por que é tão importante para a gente a pulsologia chinesa. Quando a gente vai lá e toca a artéria radial do nosso paciente no pulso para sentir o batimento, e a gente consegue dizer a qualidade do sangue, se ele está muito rápido, se ele está com dificuldade de passar pela artéria, se ele está passando de uma maneira muito profunda, onde eu mal sinto ele, ou seja, significando que a força dessa pressão está muito ruim, tudo isso mostra para mim as condições do meu corpo lá dentro. E já vão me dizer como é que eu estou. Isso também é muito importante da gente frisar, porque os aparelhos de pressão, eles são algo muito mais moderno, não que surgiram ontem, né? Nós temos vários mecanismos até chegarmos nos aparelhos hoje que a gente tem até que inflam sozinho, né? Todos elétricos. Até chegar nesse processo, nós passamos aí por alguns anos, né? Na verdade, até se a gente for pegar, nós já temos alguns séculos aí dos primeiros relatos de aferição. Mas quando nós estamos falando de MTC, nós estamos falando de milênio. Então, na época que a MTC teve a primeira descrição, não se tinha ainda, não se tinham equipamentos precisos para aferir uma hipertensão. Por essa razão que a MTC fala muito sempre de síndromes. Os sinais e sintomas que a gente vai determinar é que vão nos dizer se o quadro clínico do paciente é o mesmo quadro no caso da hipertensão. Tá bom? Então, só para vocês entenderem, espero que esteja ficando claro aí, se vocês puderem me dando notícias, eu fico feliz. Me avisem aí se vocês conseguem entender bem o que eu estou explicando, tá bom? Mas isso só para vocês entenderem como que está funcionando lá dentro a nossa circulação, né? Então, e as artérias, se a gente for pensar em Yang também, a gente pensa que as artérias, elas são Yang, porque elas carregam o sangue justamente com a pressão mais forte, né? Com o impulso para o corpo. E as veias, né, elas vão ter uma função mais yin, que é trazer o sangue de volta para o coração, correto? Então, ao pensar isso, eu penso que o yang, ele precisa o quê? De movimento, correto? Então, um sangue mais forte, ele precisa ter o quê? Que os vasos, ou seja, as artérias, elas possam ter um movimento elástico que faz parte delas. Né? Então, ela tem, se vocês observarem aqui nessa imagem, você vê que ela tem as camadas, né? As túnicas que dividem essa artéria, e ela precisa ter elasticidade. Se eu não tiver elasticidade, eu vou dificultar a circulação do sangue. Então, logo mais a gente vai explicar sobre a questão de problemas arteriais, tá bom? Bom, seguindo aqui então, agora algumas causas, né? Então, por exemplo, a arteriosclerose, que é o que eu estava comentando da rigidez. Com a idade, a gente tende a ter um acúmulo de cálcio entre as túnicas da artéria. E isso faz com que você tenha um enrijecimento da artéria. Né? Vocês já devem ter ouvido falar disso. Então, o pessoal confunde aterosclerose com arterioesclerose. São bem parecidos os nomes, mas são situações um pouquinho diferentes, tá? Então, na arteriosclerose, eu tenho acúmulo de cálcio e eu tenho um enrijecimento. Sabe quando o cálcio no osso, ele não deixa o osso duro, né? Numa artéria não vai ser bom, porque o osso ele tem que ser duro. Agora a artéria ela tem que ser mais flexível. Então, com este acúmulo, eu vou dificultando a circulação. Por esta razão é que um grande público hipertenso é o público idoso, o público acima de 60, 70 anos, porque com o passar dos anos esse acúmulo vai acontecendo e quanto mais velho a gente vai ficando, maior o acúmulo, maior a dificuldade. Tá certo? Então, a arterioesclerose não é um problema tão comum em pessoas mais jovens. Logicamente que fumantes e tudo mais podem também ter enrijecimento arterial pelas toxinas que vão acabar tendo no sangue devido ao cigarro e outros tipos de drogas também, tá bom? Mas o problema que mais acomete hoje em dia as pessoas é a aterosclerose. O que é a aterosclerose? Ateros são de placas de ateroma, que seriam as placas de gordura, correto? Então, quando você tem acúmulo de gordura nas suas artérias, essas placas vão diminuindo, dá para ver nitidamente, né? Olha o espaço que você tem
no primeira foto da artéria, a do meio já com o processo de cálcio e depois ali a diminuição do espaço com a placa de gordura. Você percebe que isso vai dificultando a passagem do sangue e isso força o coração a ter que aumentar a pressão para que esse sangue continue passando. Então, agora talvez vocês consigam entender o processo. Então, isso já mostra, pessoal, uma coisa que eu bato muito na tecla aqui, quem já assistiu outras lives sabe como eu pego no pé disso, quando vêm os estudantes ou profissionais da área de MTC e ficam pedindo pontinhos de tratamentos milagrosos na internet. Ou seja, passa ponto para hipertensão, ok, mas qual o quadro clínico do seu paciente? E a pessoa, muitas vezes, inclusive, não sabe responder. E aí eu pergunto: é diferente um quadro hipertensivo, por exemplo, por um paciente que está passando por uma fase de muito estresse, então uma descarga de cortisol, adrenalina, mas ele não tem ainda nenhuma alteração física, nenhuma alteração arterial, nenhuma alteração cardíaca. Ele tem uma alteração, por enquanto, bioquímica e psíquica, emocional, mas ele ainda não tem uma alteração física. Agora, quando o meu paciente já está nesse quadro aqui de ateroesclerose, ou seja, com acúmulo de gordura nas artérias, o processo fica muito mais complexo. Então, não adianta eu achar que eu vou ter um ponto milagroso que vai fazer a gordura da minha artéria desaparecer. Esse é o ponto que mais me incomoda quando eu vejo profissionais fazendo esse tipo de pergunta, porque você banaliza a acupuntura, você está dizendo que ela, a qualquer ponto, vai servir para tudo. E aí é por isso que, às vezes, o mesmo protocolo de tratamento de hipertensão que você usou numa pessoa aí de 30, 40 anos, que vinha passando uma situação de estresse e funcionou super bem, você vai usar numa senhorinha aí que seja diabética, hipertensa, obesa, né, e tal, e não vai funcionar. E você vai falar, caramba, por que que não está dando certo o meu tratamento? Né? Por que que eu não estou conseguindo acertar? E aí está o motivo, porque a causa vai muito além só de questão de energética, ou seja, não é só trabalhar com os nossos impulsos elétricos aí, está além do ti, que a gente fala, está além da energia. Aqui nós já estamos falando da matéria. Nós já temos uma alteração sanguínea, perdão, e arterial e muitas vezes até cardíaca já chegou a afetar o coração e a função cardíaca. Então, nós precisamos entender esse processo e eu vou falar desse processo, dessa evolução também na visão da MTC, para você entender até onde você vai e como que você vai tratar. Tá? Então, quando a gente, por exemplo, o paciente fala que fez um cateterismo, o que que ele faz? Ele coloca um catéter que vai inflar lá dentro e vai ajudar a aumentar esse espaço. Muitas vezes, se as placas de ateroma estão, não são tão espessas, ele consegue abrir a luz do vaso e só com o cateterismo o paciente fica bem. Tem alguns casos que ele faz o cateterismo e o médico fala assim, olha, vai precisar também de uma angioplastia, vamos precisar colocar um stent. Vocês já devem ter ouvido falar isso, ou já passaram por isso, ou já conhece alguém que passou. Então, nesse caso, ele coloca como se fossem algumas molinhas aqui para que ela faça um trabalho de retirada disso. Esses processos sempre requerem um acompanhamento médico mais longo, por quê? Porque ao fazer isso, muitas vezes essas placas de ateroma se despregam e formam trombos. E aí a pessoa pode vir a ter ou um infarto, ou o que acaba sendo mais comum, um AVC, porque esse trombo se desprega e vai obstruir lá uma artéria pequenininha do cérebro. Tá? Então, só para vocês entenderem todo o processo e o cuidado que a gente tem que ter na hora de fazer um tratamento e uma avaliação desse paciente, tá? Bom, e aí as causas, né? Como que você chega nesses processos, né? Ou, perdão, antes disso, você tem uma outra causa. Agora que eu lembrei, nós temos os fatores de risco, mas tem mais uma causa, que é esse processo aqui. Quem conhece esse órgão bonitinho aqui, sabe o que a medicina chinesa sempre falou, né? A água apaga o fogo. Ou seja, os rins, eles também têm uma função muitíssimo importante no controle da pressão arterial, certo? Existe um sistema ligado ao rim, que é chamado de sistema renina-angiotensina-aldosterona. É um nome bonito, né? Renina-angiotensina-aldosterona. Mas, basicamente, resumindo muito para ficar mais claro na mente de vocês, esse processo ele serve para assim, a nossa pressão caiu demais,
ele vai entrar em ação e vai gerar vasoconstrição, vai fazer com que você retenha líquido, pare de fazer xixi, né? Segura a urina, para que você faça o quê? O aumento dessa pressão. Quando a pessoa tem uma alteração desse processo, e isso pode se dar por vários fatores, dentre eles o consumo excessivo de sal, que faz com que você comece a reter muito líquido e altere esse processo, você vai começar a ficar hipertenso, correto? Por isso que você vai ter aí, dentre as medicações para a hipertensão, você vai ter os remédios que são os inibidores dessa enzima que vai agir aí nesse processo, certo? Então, nesse quadro todo aí, você vai ter o que a gente fala pela medicina chinesa da água apagando fogo, ou seja, a função renal tendo uma função de suma importância para que você tenha o controle da pressão. Correto? Então, mais um fator muito importante. Por isso que a gente fala, tem um ponto milagroso da hipertensão? Não, depende qual é o quadro. A hipertensão é ocasionada por qual razão? Se tiver relação com o rim, você concorda que você vai ter outra gama de pontos e outra gama de tratamentos para fazer? Entende? Então a gente tem que entender esse processo. Então a gente tem várias situações aí. Vocês vão ter medicações para tratar vários desses processos. Você vai ter medicação que vai, por exemplo, inibir esse processo de ação do sistema da renina-angiotensina-aldosterona, certo? Então, você vai ter o bloqueador da enzima que vai cuidar desse processo, você vai ter inibidor específico da angiotensina, né? Então, esses remédios, eles vão ter essa função. Só para vocês terem uma ideia e para ajudar vocês a talvez ficarem mais claros em relação a alguns nomes, geralmente você vai ter o inibidor dessa enzima que faz a conversão de angiotensina, né, que ela é abreviada como ECA, né, que é enzima conversora de angiotensina. Essa medicação, geralmente, são aquelas que terminam com PRIO. Vocês já devem ter ouvido falar, né, enalapril, captopril, todos os, né, esses PRIO, geralmente tem essa ação de inibidores dessa enzima. Todos que tiverem a função, né, de trabalhar em cima, né, que vão trabalhar em cima da angiotensina especificamente, né, são bloqueadores específicos dela, vão ter geralmente o final ANA. Você vai pegar, geralmente ele vai ter final ANA. Então, por exemplo, o losartana, tá? Isso eu estou falando, pessoal, de maneira geral, não significa que todos vão ter esse final. Você tem medicações que têm outros nomes, mas para ficar mais claro, pra vocês lembrarem dos remédios, quando o paciente comentar com você, porque às vezes você vai falar assim, Camille, mas por que você está falando isso numa avaliação de MTC? Ué, porque o nosso paciente, ele já vem tomando remédios. E você saber qual é o tipo de ação do remédio que ele toma, já pode te dizer o diagnóstico. Opa, o problema é no rim, opa, o problema dele é cardíaco, opa, o problema dele é por excesso de colesterol. Entende o processo? E você entendendo isso, já fica até mais fácil saber qual a compilação de pontos e tratamentos que você vai precisar usar nesse paciente também, tá? Então, não é só saber os sinais e sintomas que ele vai te trazer, mas também entender a história clínica dele, né? Você também vai ter uma ação importante dos beta-bloqueadores, né? Os beta-bloqueadores, geralmente são os que têm final ol, por exemplo, atenolol, né? Então, vocês vão ter essa função. O beta-bloqueador, geralmente, vai ter uma relação melhor em relação a sintomas. Tem muita gente que hoje prefere eles. Tem muita gente que começou com os PRIO e fala: nossa, me deu muita tosse, né? Uma tosse muito intensa. Isso acontece por quê? Porque existe uma outra substância lá no pulmão, né, chamada bradicinina, que por causa do bendito da inibição da enzima conversora de angiotensina, aumenta a degradação dela. O que significa isso? Aumenta a quantidade dela lá no pulmão, o que pode gerar tosse.
tá? Vocês já devem ter ouvido falar de pessoas que falaram que tinham crise de tosse, mudou a medicação, passou. Então, também é mais uma informação importante. Imagina que uma das queixas do seu paciente, além da pressão alta, é falar que ele não para de tossir. Aí você vai pensar lá, vou pôr um ponto, pulmão 5, pulmão 10, pulmão. Você fica pensando 1000 pontos. E vai resolver? Quase que nada. Porque quando ele tomar a próxima dosagem do remédio, vai acontecer essa degradação dessa substância lá dentro e vai acontecer tudo de novo. Por mais que você consiga atenuar no período ali da sessão que você estiver fazendo, 1 hora de sessão, depois vai voltar com força total. Tá? Então, só para vocês entenderem o porquê é tão importante entender a medicação que o paciente toma. Não, a gente não vai mexer em medicação, a gente não vai alterar, isso não é função nossa, isso é o trabalho do cardiologista, do médico, né, geriatra, clínico lá, do seu paciente. Mas sabermos o que isso afeta é fundamental para eu saber como eu vou proceder, tá? Tô vendo aí que o Antônio Yoshinobu está assistindo. Um abraço, Antônio. Abraço, Alisson. Vamos seguindo aqui, pessoal. Bom, agora sim os fatores que eu ia falar antes. Então, os fatores de risco vão estar ligados a todos aqueles problemas que a gente já mostrou. Então, por exemplo, você vai ter fator hereditário? Sem dúvida. Se você tiver histórico genético de problemas cardiovasculares, de problemas, por exemplo, tendência a aneurisma, né, ou má formação de alguma artéria ou arteríola, isso pode se repetir. É comum, inclusive, falar: olha, meu pai teve um AVC porque ele teve um aneurisma. Aí vai todo mundo da família examinar e descobre que 2 filhos também têm lá uma má formação em alguma artéria e tem que tomar cuidado para também não ter um AVC. Então, a hereditariedade vai ter um peso muito importante, por isso que geralmente a gente pergunta para o paciente: você tem histórico de pressão alta na família? Outras pessoas têm? Com que idade começou? Até para você saber se esse paciente veio ou não antes com o problema antes do padrão da família. Exemplo: meu pai começou a ter pressão alta com 70 anos. E você, quando você está 45 já tem pressão alta? Opa, é um alerta. Já demonstra que esse paciente possivelmente tem alimentação errada, tem outros fatores errados que estão fazendo ele desencadear isso, tá? Depois você vai ter o fator da obesidade, né? A gente já falou aí da questão do acúmulo de gordura, né? De ateroma nas artérias. Então, o aumento de peso vai gerar uma série de debilidades no corpo, né? Principalmente se você tiver um acúmulo muito grande de gordura abdominal. Você já deve ter ouvido falar isso, né? O paciente que tem acúmulo de muita gordura no abdômen é mais perigoso. Na verdade, gordura no geral vai ser ruim, mas no abdômen vai ser agravante, porque a gente falou lá, a aorta, as artérias principais, o próprio coração está ali na divisa, né? Ele está no tórax, mas bem ali na divisa do diafragma para o abdômen. Então, quando você tem uma gordura abdominal muito grande, né? Você acaba aumentando, inclusive, a compressão das artérias e vasos lá dentro. Então, você tem uma série de agravantes com isso, tá? O estresse, a gente já sabe também que afeta e muito. Quem é da MTC, inclusive, sabe que o nosso carro-chefe é combater isso, né? Muitas pessoas que procuram acupuntura já procuram para diminuir o estresse, diminuir essa pressão do dia a dia. Não diz à toa, né? Hipertensão, né? Parece que é um aumento da tensão, mas aí não é só na tensão na artéria, né? É uma tensão emocional. Então, o estresse, dentre os maiores problemas, são as descargas de 2 substâncias no corpo que são maléficas, quando elas estão em excesso. Dentre elas, o cortisol, que eu já comentei em outras lives, né? O mal que ele faz para o corpo, e também a nossa adrenalina, né? Adrenalina e noradrenalina, mas adrenalina como, assim, carro-chefe aí. E olha que interessante, né? As 2 substâncias são produzidas na glândulazinha ali em cima dos rins, que é a suprarrenal. Então, olha que interessante a relação, né, ali com o rim, a medicina chinesa sempre falando. A adrenalina, por exemplo, ela tem a reação de luta e fuga quando você passa por uma situação de medo. A medicina chinesa sempre falou que o medo é ligado aos rins.
Então, é muito interessante essa relação. A medicina chinesa sempre falou que se você trabalha demais, ou você está muito esgotado, ou você está fazendo algo que você não gosta, você prejudica a energia do rim, o cortisol, ele é liberado quando você tem situações de estresse extremo. Então, olha que interessante a medicina chinesa vindo de encontro aí com informações de 2, 3 mil anos atrás, até mais, né? Nós estamos falando de 4 mil anos atrás, já sabendo que havia uma relação aí do rim com todas essas funções do corpo. Então, o estresse emocional, ele vai fazer com que você tenha uma descarga dessas substâncias e isso vai gerar uma série de consequências, dentre elas a possibilidade de hipertensão arterial, tá? Além disso, alimentação ruim, né? Não há dúvida, a gente já falou, como é que a gordura vai parar dentro do meu corpo? Né? Não é por honra de Grayskull, né? Como diria o He-Man. Não, ela acontece através da alimentação inadequada. Quando você come errado, quando você come alimento gorduroso em excesso, né? Frituras, gorduras e até o próprio carboidrato, porque ele também ao ser degradado, ele pode acabar se tornando gordura no corpo através de todo o nosso processo de metabolização. Então, se você se alimenta mal, e aí por mais que você fale, ah, mas é só hoje, mas quando você vê é só hoje, aí semana que vem de novo, aí no final de semana, ah, porque pô, é final de semana, eu tô de folga, eu tenho, não posso passar, né, vontade. Quando você vê, você está comendo mal quase que a semana inteira e aí não entende depois por que, que você não tem uma recuperação, né? Querendo ou não, o alimento pela medicina chinesa, ele é yin, ou seja, ele tem uma ação direta na matéria, né? Muito mais rápido do que eu estimular o corpo através, por exemplo, de acupuntura, que eu vou primeiro mobilizar a energia para depois a energia fazer meu corpo agir. Nesse caso aqui, não. Aqui já é matéria agindo na matéria, ou seja, é uma substância ali que vai ser degradado o alimento e dali já vai sair tanto os nutrientes como as toxinas. E aí o corpo já vai responder logo aí, né? E a mesma coisa vai ser o excesso de sal, né? Até porque o acúmulo de sódio vai influenciar lá no processo que a gente falou do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, isso vai afetar o meu rim. Não é à toa que muitos médicos também passam medicações indicadas para controle da urina, para você eliminar líquido. Quem aqui já não ouviu falar de pessoa que chegou com a pressão alta, foi internado e tal, e começou a tomar Lasix, né? É uma forma de você fazer com que o rim trabalhe na marra e elimine esse excesso de líquido do corpo que está fazendo a sua pressão ficar descontrolada. Entenderam como é complexo o processo hipertensivo? Como não é só chegar e falar, me passa um pontinho aí para pressão? Por isso que vai ter pacientes que vão melhorar muito bem, principalmente quando eles estiverem com o quadro aqui de estresse, né? Esses casos você vai ter uma resposta muito efetiva com a acupuntura e medicina chinesa, e já outros casos não é uma, duas sessões, que não é uma pessoa obesa, uma pessoa que se alimenta mal há muito tempo. Você vai conseguir fazer ela perder tudo isso em um dia, em dois? Ah, duas, três sessões eu consigo resolver? Não tem como, né? Então, isso tem que ser muito esclarecido para o seu paciente, para ele entender até onde a terapia vai, até onde ele quer ir nessa terapia, porque não tem milagre, né? Na verdade, é tudo aí fisiologia e fisiopatologia muito bem entendido. Muito bem, aí vamos falar um pouquinho de dados, né? Eu já tinha falado que a previsão aí da OMS, que nós estamos em aproximadamente 1 bilhão de pessoas no planeta com hipertensão, chegando a 1,5 bilhão até 2025. E no Brasil, nós já temos aí 3 a cada 10 pessoas hipertensas, ou seja, 30% da população. Numa população de 200 milhões de habitantes, nós estamos falando aí de pelo menos 60 milhões de brasileiros com hipertensão. É muita gente, né, pessoal? Então, mais um tratamento aí que o pessoal da acupuntura fala, poxa, como que eu vou para trabalhar, né? Qual caminho eu faço? Gente, caminho é estudar e se dedicar para você cuidar das pessoas, porque olha o tanto de problemas que nós temos para cuidar das pessoas, né? Aí nós temos os dados, olha que dado importante, as mulheres têm maior tendência. Então, isso explica, e esse aumento vem acontecendo nos últimos anos pelo estilo de vida das mulheres. Pela medicina chinesa, a mulher, por via de regra, ela é yin e o homem yang. O que isso significa na prática? A mulher, ela tem um metabolismo mais lento,
correto? Ela tem alterações hormonais, né, muito maiores do que o homem. O homem vai ter alguns momentos de alterações e depois ele estabiliza. A mulher não, mensalmente ela tem alteração, a cada ciclo menstrual, a cada processo de TPM, né? Se ela engravida, ela tem mudanças. Então, assim, tudo isso, se ela toma hormônio, por exemplo, para não engravidar, tudo isso vai mexendo com o metabolismo dela. E isso vai facilitando com que ela possa ter problemas ligados à circulação sanguínea, né? E dentre eles a hipertensão, né? Fora a questão também hoje do trabalho, né? Hoje a mulher, antigamente a mulher cuidava apenas de um segmento, hoje geralmente ela trabalha, cuida da casa, cuida dos filhos, então ela acaba se sobrecarregando. Né? Enquanto que o homem, por ter uma natureza mais yang, ele tem uma tolerância maior a esse tipo de atribuição, né? Não que ele também não sinta, lógico que ambos vão sentir, só que a mulher ela tem sobrecarregado mais porque não é do padrão dela ter esse tipo de atuação. A mulher teria que fazer as coisas mais pausadamente, ter os seus períodos de repor energia, porque ela já não é uma pessoa com energia yang muito ativa, né? Não é à toa que a gente já falou isso em outra live e repito aqui, não é à toa que você às vezes vai querer fazer uma parceria com o seu marido, namorado, amigo, que seja, e você fala assim, ah, vamos fazer, eu e você, no caso de uma mulher e um homem. Geralmente, se você for tentar emagrecer, você vai perceber que fazendo as mesmas coisas, ele vai perder mais peso que você, porque naturalmente o metabolismo do homem já é mais ativo. Os bons hormonais são menores no homem, esse impacto é menor. Tanto que retenção de líquido, tendência à flacidez, celulite é muito mais comum na mulher do que no homem, né? A mulher sofre muito mais com isso, por isso que a gente tem que entender todo esse processo. É, vamos lá, seguindo aqui com os tipos de hipertensão agora. Então, nós temos a hipertensão primária e a hipertensão secundária. A primária, ela é em torno de 90 a 95% dos casos, pessoal, ou seja, é o que mais vai ter, tá? A secundária, ela logicamente é 5%, de 10 a 5% dos casos. Qual que é a diferença? A primária é a mais comum e a de causa idiopática, aquilo que eu comentei com vocês. A pessoa vai adquirindo ao longo do tempo. Né? Então, com o passar do tempo, então, ela não tem uma causa específica. Você vai se alimentando mal, você fuma, você passa nervoso, as suas artérias vão enrijecendo, vão acumulando gordura, e de repente o seu sangue não está mais passando com facilidade pela artéria, bum, sua pressão começou a subir. Então, mas não tem um caso específico. O médico vai olhar lá, não vai estar. Ele vai examinar seu rim, não vai ter nada demais. Ele vai examinar seu coração, o batimento vai estar ok, não vai ter nada assim absurdamente alterado. Ele vai verificar seu pulmão, não vai ter nada assim grave, mas a pressão alta vai estar ali aparecendo. Tá? Com o passar do tempo, logicamente, isso vai gerando, você vai tendo outros problemas, né? Até a medicina chinesa fala, Xie nutre o corpo. Então, assim, o sangue, ele que vai nutrir. Se você tem problemas circulatórios, sanguíneos, automaticamente você vai começar, com o passar do tempo, a ter problema em outras áreas. Mas, a princípio, é isso. Já a causa secundária, ela tem uma origem. Então, o paciente, ele tem lá uma insuficiência renal, ou, por exemplo, no caso da mulher que está grávida e passou a ter um quadro de hipertensão só na gravidez. Esses casos existe uma origem, eu sei de onde veio, eu sei o que alterou, por essa razão que ela é chamada de secundária. Mas percebam que a grande maioria você não vai saber a origem, porque ela vai vindo gradual, vai vindo gradativo. Por isso que a gente fala que a medicina chinesa poderia ter ajudado em muito esse paciente. Quando a pessoa já chegou a ter pressão alta, é porque ela já está há muito tempo bobeando com o corpo dela e com a saúde dela, que ela deveria ter cuidado antes, tá? Bom, seguindo aqui para vocês os principais sintomas da hipertensão. Então vamos lá, dor de cabeça, né, que às vezes ainda pode estar associado à tontura. Medicina chinesa já sabe o que isso significa, né? A ascensão de yang que a gente fala, ou seja, o aumento às vezes abrupto da pressão. O que que acontece? Se a pressão está alta, ela aumenta a pressão. Nos vasos calibrosos, ou seja, nos vasos mais largos, tudo bem, ele tolera aquela pressão. E quando chega lá nas arterinhas menores, ou chamadas arteríolas, que são as artérias de menor calibre, o que que acontece? Aquela pressão intensa, por quê? Porque o calibre delas é muito menor. E aí vem aquela dor de cabeça latejante.
tá? E quando vai lá para as artérias que nutrem, por exemplo, o seu labirinto, né? Você pode ter ainda a tendência a ficar com tontura, o zumbido no ouvido, né? Olha lá, falando do zumbido aí, ó, zumbido no ouvido por causa disso. E a medicina chinesa também associa ao rim, né? Zumbido ouvido é ligado a rim, vertigem, labirinto é ligado aos rins. Então a medicina chinesa já prevendo aí o quadro clínico todo desse paciente. Visão embaçada, isso também se deve à alteração de circulação, né, para os olhos, né? Então, os olhos também sentem, porque eles precisam de uma boa circulação, então eles também sentem a alteração sanguínea. Sangramento nasal, o que acontece? Quando chega lá nos pequenos vasos do nariz, ele não aguenta e rompe, e aí sangra o nariz, chamado também de epistaxe, né? Que é o nome mais técnico, e sangramento nasal que todo mundo conhece. Rosto vermelho e olho vermelho, que a gente acabou de falar, se aumenta a circulação na face e automaticamente nos olhos, então fica aquele olho e rosto vermelho. Isso, pela medicina chinesa, é toda ligação de ascensão de fogo e calor, né? Porque quem conduz calor no nosso corpo? O sangue. O sangue é quente, né? Quando você tem uma inflamação, que a região fica ali avermelhada, ela fica vermelha e quente, febril, né? Então, o calor do nosso corpo vem do sangue. Por isso que essa relação toda da circulação com as sensações de calor. Olha lá, sudorese excessiva. Medicina chinesa fala que o suor é ligado a quem? Ao coração. A cor vermelha é ligada a quem? Ao coração. Então, aqui eu já estou falando de um problema onde o meu coração já começou a ser afetado, já não está só a minha artéria afetada. O meu coração já está começando a sofrer as consequências de ter que ter aumentado a pressão dele para bombear para essas artérias apertadas aí. Então, o processo já começou a se agravar, né? Já começa a ter sintomas mais graves. Sensação de calor constante, logicamente, porque se o seu sangue está circulando de uma maneira intensa, você vai sentir mais calor. Já ouviram falar de pessoa hipertensa que fala que adora o frio, que ela não que ela é muito mais calorenta, enquanto a gente às vezes está com blusa de frio, blusa de lã, jaqueta, a pessoa está de camiseta e está bem. Isso é uma característica, né? Para nós, a gente fala que é yang, só que não é um yang verdadeiro, porque o dia está quente, é um yang falso que a gente fala, ou seja, por uma deficiência, por uma hipofunção do nosso corpo. Insônia, né? A medicina chinesa fala, quem controla e governa o nosso sono é o nosso coração, né? Não é à toa que o Instituto do Sono aqui de São Paulo falou já em matérias e artigos científicos que um dos índices de pessoas com tendência à cardiopatia são pessoas que começam a ter alterações de sono muito grande. Imaginem agora nessa quarentena o tanto de pessoas que nós vamos ter com problemas de pressão, cardíacos, né? Por causa do sono alterado, alimentação alterada, todo mundo aí brincando na internet que está engordando, que não está comendo nada certo. Isso mostra como o nosso corpo vai sentir daqui a um tempo o reflexo dessa fase difícil que nós estamos passando, né? Agora que eu vi aqui, a Joelma mandou que ela tem um nódulo na adrenal e está alterando a descarga de adrenalina. É isso aí, João. Então tem que tomar um cuidado extra, né? Porque provavelmente o seu nódulo deve estar afetando a função da sua medula da sua suprarrenal, né? Porque você tem o córtex da sua suprarrenal que produz o cortisol. Se está afetando a produção de adrenalina, então deve estar próximo da medula da sua suprarrenal. Então você vai ter que ter um cuidado extra com níveis de estresse, processo de insegurança, tem que fazer um trabalho aí muito grande no teu emocional para fazer forçar menos ainda o teu corpo a fazer isso. E logicamente que tendo um nódulo, você vai ter que estar sempre monitorando isso daí, cuidando com o seu médico também. Mas dá para você ter uma boa resposta no sentido dos sintomas que você deve estar tendo com acupuntura, não sei se você já está tentando, né, com medicina chinesa, tá bom? E desejo melhoras de qualquer forma, que você esteja bem logo, logo aí dessas alterações. Bom, voltando aqui para sintomas da hipertensão, depois da insônia nós vamos ter o quê? Irritabilidade e impaciência, né? Isso se deve também às descargas que a gente falou
inclusive que a gente falou aí, adrenalina, cortisol, né? Então, o paciente que tenha essa descarga, ele vai ter é muito comum que ele tenha, ou se ele não tem hoje, ele vai ter no futuro, um quadro de hipertensão, né? Já diz até o nome, hipertensão, né? É muito tenso, porque ele serve tanto para hipertensão da artéria como hipertensão do emocional. É uma pessoa muito tensa, irritada, impaciente, então a gente precisa ter esse é, cuidado na hora de avaliar o paciente. Se ele relatar esse sintoma, mesmo que ele ainda não tenha uma hipertensão crônica, tenha só alguns picos hipertensivos de vez em quando, já é um grande alerta de que ele pode ser um hipertenso crônico, ele precisa cuidar antes disso acontecer de preferência. A Renatinha comentou aqui, né, da primeira causa de morte. Então, né, Rê, além de ser a primeira causa de morte na gravidez, também os problemas cardíacos que ela vem a levar também se tornam a primeira causa de morte mundial. O infarto é a maior causa de morte no mundo. Então, ter hipertensão, por mais que às vezes a sua seja assintomática ou seja controlada, requer um cuidado constante, né? E a palpitação, que o que vai acontecer? Com o passar do tempo, o seu coração tendo que aumentar a pressão, ele pode começar assim, aí sim eu ter uma alteração de frequência, ou também o que é muito comum acontecer, como você tem um aumento da pressão, você consegue sentir o batimento mais forte. A gente na MTC sabe disso, porque na hora que você vai lá avaliar o pulso da pessoa, você percebe nitidamente o pulso alterado, mas a própria pessoa relata que ela falou, nossa, parece que tem uma bateria aqui no meu peito, tá? Parece um batuque de tanto que tá forte. Ou ela sente, às vezes, as artérias do pescoço, né, se movimentando com intensidade. Isso por quê? Porque há um aumento da pressão, e com o aumento da pressão na artéria, ela consegue sentir mais intensamente o batimento. Às vezes nem está com a frequência alterada. Então, há uma diferença entre estar ou não com a frequência aí. Aí teria que avaliar, fazer a contagem da frequência para saber se está acelerado ou não. Tá bom, pessoal? Então, acho que já adiantamos bastante aí do percurso. Seguindo agora aqui, para a gente falar agora da nossa querida hipertensão na MTC. Então, vamos lá. O que a MTC considera? Que o quadro de pressão, ele começa com o quê? Plenitude, calor de fígado. Aí eu pus até uma figurinha, né? Que lia cerveja. Por quê? Porque é normal, se você abusar de fritura, gordura, bebida alcoólica, isso daí vai fazer com que você forme calor. Não é à toa, aí tem gente que vai falar assim, ai, Camille, esses termos da medicina chinesa são muito complicados. Que história é essa de calor, fogo no fígado? Que papo de chinês, gente? Quando a pessoa está bêbada, o que você fala que ela está? Tá de fogo. Não é assim? Quando você come alguma fritura, alguma gordura que não te cai bem no estômago, você fala que está te dando o quê? Queimação. Então não é o chinês que é maluco, é a gente que às vezes não sabia interpretar o que eles só falavam na sabedoria deles. A gente mesmo usa as mesmas expressões, né? Quando você está nervoso, irritado, você fala que você está com a cabeça quente. Quente, azia, queimação, o bêbado que está de fogo, não é tudo a mesma coisa? Né? Então, para você ver como a linguagem é simples, efetiva e a gente usa, inclusive, no dia a dia e não percebe. Tá? Então, a plenitude de calor de fígado, já diz o nome, é plenitude, é um excesso, geralmente ocasionado por uma alimentação irregular. Pode estar associado com emoções também exacerbadas, então passa muita raiva, muito nervoso, mas essas daí são as que a gente vai controlar melhor. Quando for por estresse, a acupuntura é carro-chefe. A medicina tradicional chinesa vai ter um efeito brilhante nesses casos. Agora, quando eu tenho alteração alimentar, a gente vai entrar também, somente com a dietoterapia, mas o paciente vai ter uma função fundamental nesse processo. Porque se ele não abrir mão dos prazeres da boca, ele vai sentir os desprazeres do corpo, tá? Depois que passa essa fase, é aquilo, né? Você chega no ápice de um, vira o outro. Então, você vê um processo de deficiência de fígado e rim, correto? Então, o seu fígado e o seu rim, eles começam a ficar deficientes.
porque você começa a ter uma perda de função deles. Eles começam a ter que trabalhar além da conta, né? Tem uma hiperfunção deles, então eles começam a ficar debilitados. Aí o seu fígado começa a fazer o quê? Acumular gordura, gerar colesterol alto, triglicérides alterado, esteatose hepática, ou seja, o seu fígado já não está mais dando conta do processo. O rim começa a reter líquido, correto? Lá, lembra do sistema renina? Começa a não fazer o processo de liberação adequado e você começa a ter o problema da hipertensão, tá? Aí você tem o quadro de subida do yang, ou seja, aqui a pressão já começa realmente a estar alta crônica, né? Porque eu tenho uma subida de yang por deficiência de yin. Então aqui já é um problema crônico e a pessoa começa a ter o quê? Dores de cabeça, rosto vermelho, todos aqueles sintomas que a gente falou que são característicos da pressão alta, né? Sono alterado, irritabilidade, ou seja, o Ian subiu, a gente vai perceber isso nitidamente nos sintomas que a gente narrou da pressão alta lá, tá? Depois, com a alteração do Ian de baço, perdão, de fígado, o fígado controla quem? Baço, né? Então, se o Ian de fígado está alto, o Ian de baço vai baixar. Aí você começa a acumular gordura abdominal, fica, no caso da mulher, mais claramente flacidez, cansaço. O homem pode perceber a deficiência do Ian de baço de um jeito que ele vai lembrar muito fácil. A mulher cai tudo, né? Ela fica flácida, fica com o corpo caído, o homem vai cair o quê? Impotência sexual, tá? A deficiência de Ian de baço pode levar a um quadro de impotência sexual. Por isso que tem paciente que tem problema de pressão alta e tem problemas nessa área, ou às vezes toma um remédio de pressão que mexe com isso, por causa de todas essas circunstâncias aí internas, tá? Essa alteração sanguínea, essa alteração vascular. Então, esse processo ele tem uma relação aí com o baço. Então, se você tem problema de pressão e está afetando a sua vida sexual, saibam que possivelmente você já está nessa fase. Ou seja, você já saiu do quadro de plenitude e está virando um quadro de deficiência, de baixa. Ou seja, para a medicina chinesa já está começando a ficar mais difícil dela agir. Não é ela sozinha, isolada, que vai resolver o problema, porque aqui eu já estou precisando de utilizar agentes físicos junto, ou seja, né, matéria. Então é aí que entra a medicação, fitoterapia, né, o processo fica mais complexo. E sem o yang, né, o baço ele é responsável por controlar quem? Nosso sistema imune e nosso sistema sanguíneo, né, e retenção de líquido, nosso sistema linfático. Se o yang é movimento e não tá deficiente, né, ele não está no corpo, significa que eu vou ter o quê? Para começar a ter um processo de estagnação sanguínea lá. Má circulação. Quem lembra de um pontinho de acupuntura importante que fica aqui, hein? E é do baço, né? E trabalha fígado e rim junto. Olha só a relação de importância, né? Fígado, rim e baço. Então, aí você entende a má circulação periférica no paciente. Você já deve ter falado, eu vi pessoa com hipertensão que tinha as pernas escurecidas, ou inchaço, né, edemas, né? Isso daí se deve a todo esse processo cardiovascular que começa a acontecer. E lá dentro, pela medicina chinesa, você já não está mais afetando só fígado, só rim, só coração. Você já está praticamente com todo o seu sistema afetado. Você já vai ter alteração, dificuldade para respirar por causa da pressão que vai levar o sangue para fazer a troca gasosa no pulmão. Você vai ter alteração digestiva. Você vai ter alteração, que a gente falou, dores de cabeça, problema de às vezes na visão, porque o sangue bombeado para a cabeça nas artérias menores vai passar com muita força e vai, de certa forma, machucar essa artéria. Então, se ela for uma artéria resistente ou a pressão não for tão alta, passa numa boa, mas vai gerar o quê? Dor ou queimação nos olhos, zumbido no ouvido, dor de cabeça. Se a artéria não aguentar, você vai ter o quê? Sangramento nasal, hemorragia nos olhos, né, ocular, vai ter um AVC, né, que é quando estoura lá no cérebro. Se for no coração, né, gerar um infarto numa região do coração, você vai ter um infarto ali
do miocárdio, entende? Então, entende como a pressão, a hipertensão, ela gera uma série de outros fatores importantíssimos a gente cuidar, tá? E aí, gente, vamos lá. Continuando a visão, né? Então, o que que acontece nesse processo todo que a gente fala? Quando você chega no ápice de um, você vira o outro. Então, tudo que começou ali com plenitude, calor de fígado, abusando de gordura, fritura, bebida alcoólica, estresse, dorme tarde da noite, tudo que está ligado ao fígado, você vai indo bem, aumenta, 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 aumenta. Quando chegou no ápice, você vira o outro. E ao virar o outro, você começa a ficar totalmente debilitado. Então, você tem deficiência, né, de yang, de baço, o sangue estagna, e aí assim você gera a doença por si só. Tá? Então, esse processo constante do nosso corpo, a gente já falou disso, ó, nós temos a artéria que é yang, as veias que são yin, a sístole que é yang, a diástole que é yin, né? O sistema simpático que é yang, parasimpático que é yin. Os chineses sabiam que o corpo era essa máquina magnífica que tem o equilíbrio o tempo todo. O simpático age entre o parasimpático para controlar, né? A sístole manda o sangue, vem a diástole para completar sangue de novo, né? A artéria leva o sangue, vem a veia e traz o sangue de volta. Então é um equilíbrio constante de yin e yang no nosso corpo. Quando esse equilíbrio não acontece, quando há um desequilíbrio, é que a gente começa a adoecer. Tá? E aí o nosso trabalho na medicina chinesa é o quê? Fazer o reencontro desse yin yang, ou seja, identificar através dos sinais e sintomas do paciente e trazer de volta o yang que foi perdido. O problema é quando perdeu o yin. Por quê, Camille? Porque o yang é energia, o yang é movimento, o yang está ligado à atividade. Então, é aquela coisa que o paciente é sedentário, o médico fala, faz atividade física. O paciente abusa de yang, né? Bebe, come demais, corta gordura, corta bebida alcoólica. Agora, quando é yin, significa que a matéria já foi lesada. Ou seja, como que a acupuntura vai conseguir tirar ateroma das placas de ateroma da artéria? Não consegue. Sozinha ela não consegue. Você tem até fitoterápicos que vão ajudar, mas dependendo do nível que está, não vai conseguir agir dessa maneira, porque já estão ali crônicas aderidas na artéria, né? Já fazem parte do sistema ali arterial. Então, quanto mais lesado o yin tiver, mais a gente fica limitado no nosso tratamento e mais a gente vai ter dificuldade de ter pontos milagrosos, como alguns pedem nos grupos aí de Facebook, que me deixam muito triste. Né? Passa aí ponto para hipertensão. Então, dependendo da hipertensão, se for uma hipertensão de plenitude, vai até responder muito bem, mas se for uma hipertensão por deficiências, já não vai ter a mesma resposta, tá? E aí, gente, vamos lá. Como que a gente entende aqui, né? Então, a gente já tinha falado, ó, imagina a madeira em excesso, o que que ela faz? Consome a água, correto? Aumenta o fogo e debilita a terra. E é o que a gente começa a ter, né? Depois que você tem um aumento, um acúmulo de gordura, fritura, se alimentando mal e tal, você começa a fazer o quê? Tanto que você já viu quando você come, você morre de sede, né? Você come muita gordura, tudo, você quer ficar tomando água. E o pior é isso, né? Quando a pessoa tem sede, aí ela ainda vai e toma refrigerante, que é rico em sódio. Meu Deus do céu, aí judia mais ainda desse rim, né? Então, o que que acontece? Come lá, abusa da madeira, enche a madeira, forma fogo, ou seja, prejudica, aumenta a pressão, aumenta o coração. Certo? Não é à toa que quando você bebe bebida alcoólica ou come alguma coisa frita ou gordurosa, você se esquenta na hora. Você pode estar morrendo de frio, tomou uma dosezinha de conhaque, de uísque, ou comeu uma comida quentinha, você na hora, né, principalmente se ela for condimentada, você vai esquentar rápido, né? Quem não gosta muito disso é o estômago, coitado. Geralmente esse calor aí vai gerar nele queimação, refluxo, ele não gosta muito desse calor, não, né? Ele e o resto do corpo que sofre, tá? Então aí você já começa a ter o quadro o quê? Da deficiência de yin, de rim e de madeira, por causa desse excesso aqui do calor da madeira. Depois esse yang começa a subir, aí ele começa literalmente a atacar o meu sistema cardíaco, né, e cardiovascular, aí provavelmente eu já estou com a pressão já estou no quadro de pressão crônica, né? E esse é o caso que vai dar dor de cabeça, que já vai me dar tontura, ou seja, quando eu tenho pico de pressão que já gera sintomas lá na minha cabeça. O problema aqui
Se a artéria da minha cabeça, da minha parte superior, aguentar as arteríolas, maravilha, eu vou ter lá uma dor de cabeça, tomo uma medicaçãozinha, vai aliviar. Agora, se a artéria não tiver preparada, ou se eu tiver já, como acontece com os idosos, uma arteriosclerose nessas artérias, ou seja, minha artéria já está rígida, quando aquele sangue vier para passar ali, o que ele vai fazer? Bum, romper, né? Ou quando você tem muito ateroma, vai carregar lá uma bolinha de ateroma, um trombo, e vai entupir a veia, causando um AVC isquêmico. Então, deu para ver que a alimentação vai ser fundamental para corrigir esse problema, né? E aqui você, como é que você vai pegar isso através da língua? Então, gente, como é que começa o problema? Geralmente o paciente vai começar com um calor. Então, você olha a língua dele, a tendência é que ele vai ter uma língua bem vermelha, bem acentuada. Pode ser até que ele tenha essa burra amarela se ele comer gordura e fritura, porque aí vai ser um calor-umidade, que a gente fala da gordura. Né? Passada essa fase de calor, aí o calor excessivo começa a consumir quem? O yin, certo? Então a gente começa com uma deficiência de yin. Então, além de vermelha, a língua começa a aparecer rachaduras, certo? Começa a aparecer rachadura. Então, é interessante você saber isso, porque aí você vai saber em que fase seu paciente está. Se tiver só vermelha sem rachadura, opa, ainda está indo da fase do tratar. Tá vermelha e rachadura, eu já sei que já começou a mexer com a matéria, eu já sei que não vai ser fácil de tratar, não vai ser um pontinho milagroso, uma sangriazinha ali na orelha que vai resolver tudo isso aqui, não. Eu já vou precisar de tratamento mais sério. Depois que acontece esse processo, o paciente tende a começar o quê? Deficiência de baço, né? Yang de baço. Então, além dele começar a ter a língua vermelha e tal, ele começa a ter a língua mais flácida, né? Às vezes até com um pouco de marca de dente, mas a língua mais flácida, mais mole, né? Então, rachada em algumas partes, vermelha, mas já começa a ficar com um padrão de flacidez. E perceba, né? Ela começa já a ficar mais lilás, porque o sangue já não está circulando bem. Aí, por fim, eu chego no quadro de alteração sanguínea severa, onde eu começo a ter uma língua mais púrpura, né? Ou mais lilás, tá? A Márcia falando que vai medir a pressão. Que bom que você vai medir. É bom a gente cuidar, não tem jeito, a gente tem que cuidar sempre. Tá? Então aí você vai entendendo todo esse processo da língua. E no pulso, gente, a mesma coisa. O pulso ele é muito claro. Como que vai ser um pulso de plenitude? Né? Como que é uma pessoa que você, quando você chama, você fala assim, essa pessoa é fogueteira, ou essa pessoa tem fogo no tananã. O que que ela é? É uma pessoa acelerada, né? É uma pessoa agitada. É assim que vai estar o pulso, tá? Então, o pulso com plenitude de calor, ele vai estar agitado. Se essa plenitude de calor tiver ali estagnada, então imagina a paciente que realmente comeu gordura, fritura, tal, e ele relata, tô com a boca meio amarga, né? Tô com dor de cabeça. Se ele tiver com estagnação, aí você vai pegar um pulso mais em corda, que a gente chama, que é aquele pulso que você, na hora que você sente a artéria, parece uma corda de violão mesmo, de tão rígido. Mas, no geral, o pulso de calor de uma pessoa fogueteira é literalmente isso, é um pulso agitado, tá? Quando a pessoa começa já tem uma deficiência de yin, você já muda esse pulso. Você já percebe que ele é um pulso rápido, mas ele é vazio. Você não sente aqui, você sente que o sangue está passando rápido, mas você não sente ele encher a polpa do seu dedo. Então, quem é da MTC aí sabe, você vai perceber, você não sente a polpa do seu dedo encher na hora que você sente a artéria. Parece que está lá, vazio mesmo. Está lá no fundo, mas você percebe que está acelerado. Se você medir no, no relógio, você percebe que ele está passando rápido ali, tá? Então aí você já começa a ver que já ele está rápido, mas ele está vazio, já está se enfraquecendo, tá? Já está entrando num processo de deficiência. Depois que você passa essa fase, você começa a entrar no quê? No processo de alteração do baço. Então, além de ficar um pulso, pode continuar rápido, porque você tem o quadro de hipertensão, mas ele começa a ter um quadro que escorregadio. Então, além dele estar difícil de sentir, ele some. Você começa a sentir ele acelerado, sumiu. Aí você vai lá, posiciona seus dedos de novo, sumiu. Né? Você percebe que ele passa como se fossem umas bolinhas no seu dedo e desaparece. Essa característica já vai mostrando para você uma retenção de líquido, uma circulação começando a ficar debilitada, né? Não está circulando adequado.
E aí, por fim, quando eu já tenho de fato uma espase de sangue, eu vou ter exatamente o quadro na minha artéria. A minha artéria vai passar ali áspero, vai passar raspando. Na hora que eu toco o dedo na artéria, eu sinto que o sangue parece que ele está passando ali empurrado, forçado, ele tem dificuldade de circular. Então aí é quando eu já sei que de fato eu tenho problemas arteriais. Então, nesse caso, pessoal, a acupuntura só isolado não vai ter resultado que a gente espera. Infelizmente, eu adoraria vir aqui e falar, não, gente, só a acupuntura vai fazer isso. Mas, infelizmente, não é a verdade. Né? A acupuntura, ela vai entrar como complemento, não é à toa que ela é integrativa e complementar. Como complemento para os outros sintomas que o paciente vai ter, uma circulação periférica, às vezes formigamento, né? Você pode usar eletroacupuntura para ajudar na melhora da circulação e da movimentação muscular, atividade física através do Qigong, Tai Chi, você tem vários recursos da MTC para complementar, mas sozinha ela vai ter muito limite, porque nós já estamos fazendo uma lesão né? Ou seja, já temos uma alteração física, você já consegue através de exames achar a causa. Você consegue lá saber, o teu médico já vai, no caso, falou, olha, vai precisar fazer uma angioplastia, um cateterismo, a coisa está séria. Então já não é só através da acupuntura. Tanto que você vê, quando o paciente vai ter que ir para cateterismo e angioplastia, é porque nem o remédio alopata já está funcionando. Nem medicação, nem química ali pura já está resolvendo. Então é porque já passou da fase e aí a gente vai precisar de recursos que vão além. Ah, Camille, mas como é que fazia nessa época aí na medicina chinesa? Então, né, primeiro que não era comum obesidade, comer tanta besteira, refrigerante não existia, tanta coisa congelada, não existia nada disso na China antiga. Ponto um, né? Até hoje é difícil você encontrar pessoas muito obesas no Oriente. Segundo, né? Infelizmente, gente, as pessoas também, como todo mundo, morre, né? Então, a diferença que a gente fala é que a medicina chinesa sempre prezou por quê? Viver o máximo possível com qualidade de vida. O que a gente tem hoje, muitas vezes, é viver o máximo possível, mas nem sempre nós temos qualidade de vida. As pessoas, às vezes, sobrevivem, porque estão lá dependendo de remédio, de hospital, então, vivem num eterno sofrimento. É isso que a gente não quer. É aí que a MTC vem para colaborar com tudo isso e mudar esse paradigma de que saúde ela tem que ser empurrada. Não, ela pode vir de uma maneira natural e você pode ter qualidade de vida, tá? Bom, e aí as terapias, a gente já sempre falou, né? Acupuntura, e aí eu não vou ficar passando fórmula de bolo, porque a gente, diante de tudo que eu expliquei, vocês já sabem, você vai ter que avaliar esse paciente, saber em qual síndrome ele está. Se for síndrome de excesso, eu sei que eu vou usar técnicas, por exemplo, como sangria e ventosa. Se ele tiver com síndrome de deficiência, eu vou ter que entrar mais com moxa, e quando for deficiência de yin, eu tenho que entrar com fito e dieta. Eu tenho que mudar esse IN, né, dele, eu tenho que mudar essa alteração clínica da matéria dele, tá? Então, só a acupuntura, ela vai ter um limite. Quando for para mover a energia e para controlar essa ascensão, ela vai funcionar muito bem, tá? Tanto que aí a sangria. Olha que interessante. A gente tem lá pontos que a gente sangra, né? Quando a pessoa fala, a pessoa está com pressão alta, vamos sangrar. Talvez muitas pessoas não já tiveram. Aqui, só para vocês verem essa foto linda, é o nosso sistema arterial, né? Então, artéria e arteríolas da nossa mão. Olha a quantidade de vasinhos que nós temos nas pontas dos dedos. Ok? Então, isso é só para mostrar que chinês não é maluco, principalmente o chinês antigo, né? Ah, Camille, mas chinês come morcego, você não viu aí a doença que dá? Ué, aqui no interior de São Paulo se come tanajura, lá no norte e nordeste se come tatu, jacaré. Então, assim, gente, não tem essa. Cada povo tem a sua cultura, cada povo tem a sua história, e a gente também tem que respeitar tudo isso, porque todos nós estamos nesse processo cultural e de evolução. O mais interessante é entender que há 4, 5 mil anos os chineses já sabiam que nas pontas dos dedos você poderia tirar o sangue, diminuir o volume de sangue para abaixar uma pressão. Né? Onde que você usa o Sichuan. O Sichuan, o que é porque Sichuan? Xi é 10. Então, são os 5 dedos de uma mão e os 5 dedos da outra mão, os 10 pontos da ponta dos dedos, tá? Então, Xi é 10 em chinês, tá? E Shen seria como se fosse
passagem, né, ou desobstrução, seria mais ou menos isso. Então, são 10 pontos de desobstrução. Então, a gente vem e sangra a ponta dos 10 dedos. Vocês já devem ter ouvido falar, quem é aluno do Longitau já viu, para ajudar em quadro de pressão alta, ou se a pessoa tiver algum mal-estar súbito e tudo mais, né? No caso de também se teve uma insolação, porque aí você vai tirar extravasar sangue, ao extravasar sangue, você baixa um pouco o volume de sangue, você tira um pouco de calor da pessoa e promove uma melhora. Mas só para vocês entenderem de onde vem. Não é um ponto a esmo ali. Por que, que é da ponta dos dedos? Por causa da relação que tem aqui. Né? Por que, que não é de outra área do corpo? Tá aí. Outro ponto importante que a gente fura é o ápice da orelha. Olhem aqui, ó. Nós temos o sistema arterial que nutre a orelha. Olha esse ramo da carótida externa. Olha para onde ele vem sair. Olha o ramo da carótida aqui, olha onde ele vem exacerbar. Olha como ele é o mais calibroso de todos os vasos que estão passando aí na orelha. Correto? E a gente vai ter lá o ponto qual? RDN, né? Que é o ponto de ápice da orelha, né? Que é o ponto extra que a gente usa de ápice da orelha. Então, você entende que a sangria no ápice, por que, que não é no lóbulo? Por que, que não é no antitrago? Por que, que é no ápice? Tem uma relação. Olha aqui o sistema, vocês estão vendo na imagem aí o tamanho dessa artéria. Então, é muito importante que vocês tenham essa dimensão que a acupuntura ela teve uma lógica, ela vem sendo estudada há muito tempo, eles foram entendendo o corpo. E é por isso que os artigos científicos modernos são tão difíceis da gente se enquadrar, porque enquanto a medicina moderna, com o passar do tempo, foi tentando colocar todos num padrão só, a medicina chinesa sempre buscou individualizar cada paciente, ao separar cada um por síndrome, pegar cada sintoma, cada emoção, cada circunstância da vida daquele paciente, ela individualizou o processo. Enquanto que a medicina moderna foi colocando as pessoas em grupos. Então, há grupo dos hipertensos, grupo dos parkinsonianos, grupo dos fibromiálgicos. Só que nesse grupo, você vai ter uma série de sinais e sintomas que diferenciam cada uma dessas pessoas. Por isso que umas respondem melhor com um remédio, outra com outro, com uma terapia, outra com outro. E é por isso que muitas vezes você vai usar técnicas da medicina chinesa e você não vai conseguir ter os resultados que você espera. Primeiro, porque às vezes é mal utilizado. Infelizmente, a gente sabe, quem está acompanhando aí, vê grupos e tal, sabe que o pessoal pergunta pontos milagrosos porque não quer estudar a fundo assim e não quer entender. Acha que qualquer ponto, né, pisou numa agulha, estimulou, né? Então já começa o erro daí. Segundo que, quando não é mal feito, muitas vezes o corpo do paciente não responde exatamente como a gente espera, porque ele fala para você, não, eu vou fazer a dieta, sim, pode deixar, eu vou cortar gordura, tal, sal, tal. Aí ele faz a acupuntura, abusa tudo de novo durante a semana, chega na outra semana, olha, não controlou direito, preciso trabalhar de novo. Aí quando você vai descobrir, às vezes até alguém da família que depois te fala, o paciente, na verdade, ele jogou toda a esperança na acupuntura ou em alguma técnica que você esteja fazendo para não ter que fazer dieta. E não tem esse milagre, tá? Não existe isso. O alimento, ele vai interagir com o nosso corpo diretamente. Se eu não comer corretamente, eu vou ficar doente, tá? A moxa geralmente a gente vai trabalhar mais aonde? Nas extremidades do corpo, certo? Porque se o yang tende a ascender, a subir, né? A gente até fala subida do yang de fígado. Se ele sobe, a tendência é que ele se acumule em cima e diminua embaixo. Então é comum o paciente com alteração de fígado falar que tem pés gelados, pés e pernas, né? Tornozelo inchado, sensação de peso e cansaço nas pernas, vasinhos e varizes, correto? Fraqueza nas pernas, sensação de cansaço e fraqueza. Então, ou seja, falta yang na perna. E em cima, ele fala tudo que é excesso de yang. Insônia, dor de cabeça, rigidez no pescoço, dor na ATM, ardência nos olhos, né? Dificuldade de se concentrar porque a cabeça parece que está hiperativa. Então, yang de mais em cima e yang de menos embaixo. Então, é por isso que o calor na moxa, o ideal é trabalhar embaixo, para que você conduza, né, faça a vasodilatação de membros inferiores e melhore a circulação e a descida do sangue, que é quente, lá para baixo, que não está indo corretamente, tá bom? Então, nesses casos, a moxa é mais usada aí. E na dietoterapia, gente,
é cortar gordura, cortar fritura, cortar alimentos processados, cortar o bendito do sal, que a medicina chinesa sempre falou que o sabor salgado prejudica os rins. Há 4, 5 mil anos eles falam do sal fazendo mal. E o que eu tenho que aumentar? Isso aqui, gente, ó. Frutas, legumes, principalmente que nem melancia, né? Frutas que me ajudem na diurese, porque a gente já viu a função, a importância do rim. Quanto mais eu eliminar líquido, melhora o controle do meu volume de sangue e melhora o controle da minha pressão. Correto? E, por fim, a fitoterapia. A fitochinesa tem muitas fórmulas, muitas. Para todos esses quadros que eu falei, você vai ter fórmulas específicas. E também não adianta eu passar aqui de maneira abrupta, correndo, sem que você tenha conhecimento correto do que vai ser feito. Principalmente, às vezes, um paciente que vem e fala, vou tomar todas que você falou. Mesmo eu tendo explicado, olha, se você estiver na plenitude de fígado é uma, se você tiver na estagnação de sangue vai ser outra completamente diferente, se for deficiência de ion de baço é outra completamente diferente, a pessoa vai ver a fórmula aqui e vai achar que é só pegar e tomar. Então, por isso que eu não tenho passado muitas fórmulas nas lives e tudo mais, até como um cuidado com os pacientes. Então, pessoal, quem gosta e quem estuda MTC, estude mais profundamente a fitoterapia chinesa e as fórmulas, e entendam melhor as síndromes, porque aí você vai conseguir passar a fórmula adequada para aquele quadro e você vai ver a diferença. Ao invés de procurar lá fitoterapia para hipertensão, não, procura lá fitoterapia para calor de fígado, fitoterapia chinesa para deficiência de ion de baço, porque você vai ver a diferença. Quando você procura para hipertensão, vão ter várias. Se você não sabe a causa, você tomar a primeira que aparecer, você pode estar tratando um tipo e a pessoa está em outro. Então ela não vai responder igual. Isso é a mesma coisa na medicina ocidental. Se o problema do paciente é renal e ele não toma diurético, ele não responde também à medicação. Se o problema dele é cardíaco e ele não toma uma medicação que vai ajudar na insuficiência cardíaca, também não controla. Então, a gente tem que saber o que está passando, o que está fazendo, para obter o efeito que realmente a MTC pode trazer para esse paciente. Tá bom? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido esclarecer essas dúvidas e um pouquinho do que é hipertensão arterial e um pouco de como a MTC vê o corpo. Né? Na próxima live eu vou falar com vocês sobre mecanismos da doença segundo a MTC. Eu acho que é bem importante a gente, diante de tantas lives falando de doenças, falar um pouquinho como a MTC vê essas doenças e eu acho que é fundamental que vocês tirem todas essas dúvidas, né? Porque às vezes eu percebo que a dificuldade é justamente entender como que eu cheguei nessas explicações aqui. Então a ideia é que vocês possam entender como eu cheguei, entendeu? Eu não tenho nada mais que nenhum estudante da área, eu estudei como todos vocês, né? Então, a ideia é realmente que vocês aproveitem esse conhecimento para vocês também chegarem a essas conclusões. O paciente trazer uma doença com uma nomenclatura moderna, então, eu tenho, como a gente fala, né? Eu tenho hipertensão, ou eu tenho um hipertireoidismo, ou eu tenho um hipotireoidismo, ou eu tenho, não importa a queixa que ele vai te trazer, você saber fazer a tradução disso para a medicina chinesa e assim obter os efeitos que a medicina chinesa pode trazer. Tá bom? Muitíssimo obrigada. Agradeço aos elogios, obrigada a Cíntia, Solange, Karina, Marcinha Linda, Renata, quem mais? A Zê, Cristiane, Mônica Soares, quem mais aqui? A Márcia Donaire, todos vocês, um grande beijo, o Sérgio querido e o Oscar, um beijão para vocês. Foi um prazer estar em mais uma live aqui com vocês. Na próxima semana ela já deve estar editada, toda prontinha aí para vocês compartilharem. E é isso. Muito obrigada mesmo pela participação e por estarem comigo aqui em mais um dia. Um grande beijo e ótimo final de semana para vocês. Até mais.